Eu ainda me lembro do momento exato em que ouvi a ameaça do meu marido. Estávamos na sala, a luz amarelada pendurada no teto deixava o ambiente mais triste do que aconchegante, e o rosto dele parecia ainda mais duro sob aquela claridade. Quando ele deixou claro que ou eu comprava uma casa de campo para a mãe dele, ou eu iria morar na rua, tive a sensação de que o chão sob os meus pés se descolava devagar, como se alguém estivesse puxando a minha segurança por baixo sem pressa, com crueldade calculada. Naquele instante, eu não ouvi apenas a voz de Eber. Eu ouvi todas as outras vezes em que ele deixou subentendido que eu não tinha valor, que eu era um peso, que ele me tolerava por conveniência. E por trás da voz dele, como um eco antigo, estava a presença permanente de Eleonor, a minha sogra, soprando venenos que há muito tempo corriam pela minha casa. Eu respirei fundo, mas por dentro senti o ar faltar. Ele não gritava. O tom dele era pior do que isso. Era frio, controlado, como se estivesse apenas comunicando uma decisão de negócio, uma mudança de contrato. Ele reforçou que não aguentava mais ver a mãe dele morando em um lugar simples, que ela merecia paz e luxo no campo, e que se eu realmente fosse esposa dele, faria o que fosse preciso para realizar esse sonho. Deu a entender que amor para ele era isso, obediência. Naquele dia, ele soltou um "faz o que você quiser" tão gelado, depois de repetir a ameaça, que eu entendi, sem ele precisar explicar mais nada, que eu estava completamente sozinha. Não era um rompante, era uma sentença. Eu poderia dizer que não entendi como chegamos até ali, mas estaria mentindo. A verdade é que o caminho foi sendo construído aos poucos, por cada humilhação, cada insinuação, cada olhar atravessado da minha sogra, cada vez que Eber preferiu acreditar nela e me deixar de lado. Se eu quisesse ser correta comigo mesma, teria de começar a história bem antes daquela noite. Como tudo começou, eu sou Eliana. Nasci em uma família simples, mas cercada de uma coisa que só fui aprender a nomear depois: respeito. Meu pai sempre dizia que casa pequena com gente grande de coração valia mais do que mansão cheia de grito. Na época, eu não entendia totalmente, mas aquela frase grudou em mim, como cheiro de comida boa em cozinha apertada. Perdi meus pais cedo demais, e quem assumiu a posição de porto seguro foi meu tio Álvaro, irmão da minha mãe. Ele não era um homem rico, nem fazia questão de parecer importante. Era trabalhador, prático, direto. Quando eu fiquei sozinha no mundo, ele foi quem me ofereceu não apenas um teto, mas também a sensação de que eu ainda tinha a quem chamar de família. Foi dele a casa onde, mais tarde, eu iria morar com Eber. Uma casa simples, de bairro, com paredes já marcadas pelo tempo, mas que, para mim, parecia um castelo. Meu tio me cedeu o uso da casa com um carinho que eu jamais vou esquecer. Ele sempre reforçava que a casa era um abrigo para mim, e não para quem viesse para tirar proveito da minha fragilidade. Eu, na minha ingenuidade de mulher apaixonada, achei que ele estava só sendo protetor demais. Hoje entendo que ele enxergava coisas que eu ainda não enxergava. Eu conheci Eber quando trabalhava como vendedora em uma loja de utilidades domésticas. O salário era modesto, mas eu me orgulhava de cada centavo que ganhava. A loja vivia cheia de gente apressada, e eu estava habituada a ouvir de tudo: pedidos educados, reclamações injustas, gente querendo desconto como se eu fosse dona do lugar. Foi em um desses dias, no meio da correria, que vi Eber pela primeira vez. Ele chegou com aquele jeito de quem se acha mais importante do que o resto do mundo. Se movimentava como se o espaço ao redor fosse pequeno demais para ele. Falava com segurança e demonstrava uma espécie de charme treinado. Na época, aquilo me impressionou. Eu tinha pouca experiência com homens e quase nenhuma com homens que pareciam saber exatamente o que queriam. Ele fez questão de comentar que eu atendia bem, disse que eu tinha jeito para lidar com pessoas, elogiou meu sorriso, tudo com uma naturalidade calculada. Depois, inventou uma desculpa qualquer para voltar outro dia, e mais outro, até que eu comecei a notar a insistência. Ele me ofereceu carona em um fim de expediente, e quando percebi, eu já estava deixando que ele atravessasse a fronteira entre cliente e alguém que eu deixava entrar nos meus pensamentos. No começo, ele se mostrava atencioso. Ligava para saber se eu tinha chegado bem em casa, comentava que se preocupava comigo andando sozinha à noite. Se dizia encantado por uma mulher batalhadora como eu. Aquilo mexia com a minha carência.
Eu tinha a sensação de finalmente estar sendo vista. O primeiro sinal de alerta veio disfarçado de cuidado. Lembro quando ele criticou a roupa que eu usava para trabalhar. Não foi uma crítica aberta. Ele comentou, como quem aconselha, que talvez eu devesse evitar certas peças porque chamavam a atenção demais dos clientes homens. Deu a entender que queria me proteger de olhares desrespeitosos. Naquele momento, eu interpretei como zelo. Mais tarde, entendi que era o começo do controle. Depois vieram as frases sobre minhas amigas, que não prestavam e me colocavam ideias erradas na cabeça, sobre o quanto ele achava que minha vida era desorganizada antes de ele aparecer, sobre como minha sorte tinha mudado depois que começamos a namorar. A cada comentário, ele me colocava um pouco mais em uma posição de dependência emocional, e eu, com medo de perder o único vínculo afetivo que imaginava ter, cedia. Quando falei de Eber para o meu tio Álvaro, notei que ele ouviu tudo em silêncio, com uma expressão neutra que eu não soube decifrar. No final, disse apenas que eu tivesse calma, que conhecesse bem o rapaz antes de tomar qualquer decisão. Eu, apaixonada, interpretei aquilo como exagero. Hoje, enxergo como um aviso gentil. Eu conheci Eleonor alguns meses depois de começar a namorar Eber. Ele sempre falava da mãe com uma mistura de orgulho e devoção. Reforçava que ela tinha se sacrificado demais por ele, que tinha sido mãe e pai ao mesmo tempo, que merecia tudo de melhor. Não havia problema em admirar a própria mãe. O problema foi perceber, aos poucos, que naquela relação não havia espaço para mais ninguém. Quando fui apresentada a Eleonor, senti de imediato que eu estava sendo avaliada como mercadoria. Ela me olhou de cima a baixo, demorando mais do que seria educado, e depois me cumprimentou com um sorriso tão apertado que parecia doer. Não fez nenhuma grosseria explícita naquele primeiro encontro, mas deixou escapar comentários sobre minha roupa simples, sobre o fato de eu trabalhar em loja, como se isso me colocasse automaticamente em uma categoria inferior. Ela se referia a si mesma como uma mulher que sempre buscou o melhor, e deixou implícito que esperava que o filho fizesse uma boa escolha de esposa. Nunca disse diretamente que não gostava de mim, mas fazia questão de marcar a distância com delicadezas envenenadas. Observava minhas mãos e comentava que pareciam de quem trabalha muito. Depois completava dizendo que talvez isso fosse bom, porque alguém teria de cuidar da casa do filho dela como ele merecia. Com o tempo, as insinuações foram ganhando peso. Ela insinuava que eu tinha dado sorte por ter encontrado um homem como Eber, destacando que ele merecia uma mulher à altura. Eu compreendi, pouco a pouco, que na cabeça dela eu era alguém que estava ocupando um lugar que não merecia. Aquilo ia se infiltrando em mim, corroendo a minha autoestima devagar. Quando falamos em casamento, Eleonor não escondeu o incômodo. Ela não gritou, nem fez escândalo. Preferiu agir de outra forma. Comentou com o filho, na minha frente, que achava tudo muito precipitado, que ele devia pensar se queria, de fato, assumir uma mulher que vinha de uma família sem grandes recursos. Eu fiquei em silêncio, com a sensação de ter sido encolhida. Eber, em vez de me defender, desconversou e mudou de assunto, como se eu não estivesse ali. Depois, quando estávamos sozinhos, ele justificou. Disse que a mãe era assim mesmo, que não falava por mal, que tinha o jeito dela. Jogou para mim a responsabilidade de entender e aceitar. Não demorou para que eu começasse a me culpar secretamente por não ser suficientemente boa para ser nora de Eleonor. Quando decidimos casar, a questão da moradia veio à tona. Eu não tinha condições de alugar nada sozinha, e o salário de Eber, apesar de razoável, não era suficiente para manter um padrão mais alto. Foi então que meu tio Álvaro ofereceu a casa que era dele, a mesma em que eu já morava. Ele disse que o imóvel ficaria à minha disposição, que eu poderia construir ali a minha vida com meu marido. Eu ouvi aquilo com gratidão. Eber ouviu como se fosse apenas o óbvio. Ele nunca demonstrou verdadeira gratidão ao meu tio. Tratava o gesto como uma solução conveniente, nada além disso. Eu percebia que ele evitava comentar com amigos que a casa não era dele, como se isso arranhasse o orgulho. Em alguns momentos, dava a entender que, com o tempo, daria um jeito de comprar um lugar melhor, como se aquele fosse um favor temporário ao qual ele não pretendia ser eternamente submisso. As coisas começaram a piorar de verdade depois do casamento. Eleonor passou a frequentar a casa com uma liberdade que me sufocava. Entrava apontando poeira onde eu não via.
reclamava da disposição dos móveis, revirava armários como se estivesse inspecionando um depósito. Em diversos momentos, deixou claro que, na visão dela, eu não sabia ser dona de casa. Ela fazia questão de enfatizar que as coisas só ficavam minimamente em ordem quando ela aparecia para ajudar. A ajuda, na prática, era mais um meio de deixar claro que eu não estava à altura. Às vezes, ela me chamava na cozinha para mostrar como achava que os pratos deveriam estar alinhados ou como os panos deviam ser dobrados, e eu sentia que aquilo não era apenas uma questão de organização. Era uma forma de me reduzir, de me lembrar que eu estava, na cabeça dela, sempre devendo. Eber corroborava, não necessariamente com palavras, mas com omissões. Ele via, percebia e escolhia não intervir. Quando eu tentava desabafar, ele respondia que eu exagerava, que a mãe só queria o melhor para nós, que eu devia aprender a não levar tudo para o lado pessoal. Aos poucos, fui me recolhendo. Parei de comentar, parei de pedir apoio. Engoli as coisas na tentativa de manter a paz. Mas a paz nunca veio. O que veio foi um processo silencioso de expropriação de mim mesma. Ao longo do tempo, ficou claro que Eleonor acreditava que eu tinha uma obrigação moral de servir não só ao filho dela, mas a ela mesma. Em diversas ocasiões, ela se comportava como se aquela casa fosse uma extensão do território dela. Instalava-se no sofá, colocava os pés sobre a mesinha, mexia nas panelas, criticava meu tempero e refazia tarefas que eu já tinha concluído, como se precisasse corrigir a incompetência de uma empregada. Não foram poucas as vezes em que ela insinuou que eu deveria agradecer ao destino por ter sido aceita na família. Dizia que muitos homens da posição do filho dela não teriam olhado 2 vezes para uma mulher sem grandes posses como eu. E reforçava que, se eu não tomasse cuidado, poderia perder tudo de uma hora para outra. Essa frase, perder tudo, era repetida com frequência desconfortável, sempre associada à ideia de que eu não era insubstituível. Eber gostava de ouvir esse tipo de discurso. Percebia-se o brilho discreto nos olhos dele quando a mãe enfatizava o quanto ele era superior, o quanto ela tinha batalhado para construí-lo como um homem forte. Ele absorvia isso com gosto, como alguém que bebe um elogio alcoólico. E quanto mais se enchia daquela sensação de grandeza, menos espaço sobrava para mim. Eu continuava trabalhando, porque meu salário era fundamental para compor o orçamento da casa. Mas, na cabeça de Eber, o que eu trazia para dentro de casa não vinha acompanhado de respeito, apenas de obrigação. Ele começou a decidir como o dinheiro seria usado sem me consultar. Dizia que sabia administrar melhor, que eu era muito emocional para lidar com contas e prioridades. Qualquer tentativa minha de opinar era tratada como incômodo. E como um coro sombriamente afinado, lá estava Eleonor, repetindo que homem tinha de mandar, que mulher que falava demais dentro de casa acabava sozinha. Ela me encarava enquanto dizia isso, como se estivesse recitando uma profecia específica para mim. A ideia da casa de campo surgiu como uma semente plantada sutilmente por Eleonor e regada por reclamações insistentes. Ela vivia dizendo que estava cansada da vizinhança barulhenta em que morava, que merecia acordar ouvindo o canto de pássaros, respirar ar puro, cultivar flores em um jardim digno. Repetia que, depois de tanto se sacrificar pelo filho, esperava que ele lhe proporcionasse um fim de vida tranquilo. Não era um desejo dito com humildade. Era um decreto. Ela falava como se a casa de campo fosse um direito adquirido, e não um presente eventual. E conforme o tempo passava, esse desejo começou a ser transformado em pressão. Cada vez que algo a incomodava em seu próprio bairro, ela jogava na cara de Eber que, se ele fosse um filho realmente dedicado, já teria lhe dado aquela casa. Eber, por sua vez, trazia o assunto para dentro da nossa casa como se fosse uma meta inadiável. Ele dizia que não aguentava mais ouvir a mãe reclamar, que eu não fazia ideia do quanto ela tinha se sacrificado para criar um homem como ele, que agora era a nossa vez de retribuir. O pronome nossa era usado com uma naturalidade que me incluía nos deveres, mas me excluía das decisões. Eu perguntava de onde viria o dinheiro para uma casa desse tipo, e ele jogava sobre mim um olhar carregado de impaciência. Dizia que eu não podia pensar pequeno, que quem pensa pequeno fica presa no mesmo lugar para sempre. Em seguida, sugeria, com um tom que não admitia muita discussão, que poderíamos recorrer à ajuda do meu tio Álvaro,
usar a casa que ele tinha colocado à minha disposição como garantia, ou até vender algum bem de família, se fosse o caso. Quando percebi, a conversa deixou de ser hipótese e começou a tomar contornos de exigência. Em uma noite específica, em que a tensão parecia pairar no ar como uma nuvem pesada, Eber foi direto. Disse que tinha tomado uma decisão. Ou eu concordava em sacrificar o que fosse necessário para proporcionar a casa de campo à mãe dele, ou o casamento se tornaria inviável. Mais tarde, essa decisão viraria a frase que ecoa até hoje na minha cabeça. Ou você compra uma casa de campo para minha mãe, ou vai morar na rua. Ele falava como se a rua me esperasse caso eu não me curvasse, como se eu fosse um peso pendurado na vida dele, facilmente descartável. E em meio à ameaça, havia um detalhe que me atravessou como uma lâmina. Ele agia como se a casa em que morávamos lhe pertencesse. Ignorava o fato de que ela era um presente do meu tio para mim. Apropriava-se, na prática e no discurso, de tudo o que envolvia a minha segurança. Naquela noite, depois daquela frase gelada, senti meu corpo inteiro tremer. Não era apenas medo de perder o casamento. Era a tomada de consciência de que eu já tinha perdido quase tudo de mim mesma. Fiquei em silêncio, mas dentro de mim começou a nascer algo que eu não sabia ainda que nome teria. Hoje eu sei que foi ali que a vingança começou a tomar forma. Demorei alguns dias para criar coragem de procurar meu tio Álvaro. Eu me sentia envergonhada, como se fosse culpada por tudo. É impressionante como a convivência prolongada com gente manipuladora faz a gente acreditar que é sempre a origem do problema. Eu pensava se não estava realmente sendo ingrata por resistir a dar uma casa de campo para a mãe do meu marido. Lembrava das falas de Eleonor, repetindo que eu devia gratidão por ter sido acolhida na família, e me sentia pequena. Mas a cada vez que eu tentava aceitar a ideia em silêncio, algo dentro de mim gritava. Eu não conseguia ignorar o fato de que estavam tentando usar justamente o patrimônio que meu tio destinara à minha proteção para agradar uma mulher que sempre fez questão de me humilhar. Foi esse choque interno que me empurrou até a porta do meu tio. Quando cheguei à casa dele, senti um gosto de passado na boca. Ali, eu já tinha chorado muitas vezes, já tinha recebido conselhos, abraços, broncas carinhosas. Ele me recebeu com a mesma calma de sempre, mas percebi que reparou no meu semblante cansado. Perguntou, com delicadeza, se estava acontecendo alguma coisa. Eu tentei dizer que estava tudo bem, mas a voz falhou. Era como se a máscara que eu usava em casa para suportar a situação não tivesse resistência suficiente para atravessar o portão de quem realmente se importava comigo. Eu contei tudo. Não só a exigência da casa de campo, mas o histórico inteiro. Falei das humilhações veladas de Eleonor, da postura de superioridade dela, da forma como ela invadia a minha casa e rebaixava o que eu fazia. Falei de como Eber não me defendia, de como ele se colocava ao lado dela em tudo, de como tinha começado a trocar o carinho por cobranças e ameaças. Cada palavra era como arrancar um espinho enterrado profundamente. Doía, mas também liberava. Meu tio ouviu tudo em silêncio, com as mãos unidas, olhando fixo para mim. Não interrompeu, não tentou justificar ninguém, não minimizou. Quando terminei, estava com os olhos ardendo e as mãos trêmulas. Ele respirou fundo e, num tom que misturava tristeza e firmeza, disse que já desconfiava de muita coisa. Explicou que vinha percebendo há algum tempo o meu encolhimento, a forma como eu já não ria mais como antes. Disse que, se até aquele dia tinha respeitado o meu casamento em nome da minha escolha, agora era a minha segurança que estava em jogo. Foi então que ele revelou um detalhe que, de alguma forma, eu sabia, mas tinha esquecido em meio ao turbilhão. Legalmente, a casa em que eu morava continuava sendo dele. Ele tinha me cedido o uso, mas não tinha transferido a propriedade. Explicou que tinha feito isso justamente para me proteger de homens que, eventualmente, quisessem se aproveitar de mim. Na época, eu achei exagerado. Naquele momento, compreendi a sabedoria daquele gesto. Ele deixou claro que Eber não tinha qualquer direito legítimo sobre aquele imóvel, e declarou com calma que não permitiria que o genro tentasse usar a casa da família como moeda para agradar a própria mãe. Enquanto falava, os olhos dele brilhavam com uma indignação controlada. Não era um homem de explosões, mas eu percebia a revolta se movendo como fogo por trás da serenidade.
Foi nesse ponto que a conversa tomou um rumo que eu não esperava. Meu tio perguntou, em tom direto, se eu ainda queria continuar casada com Eber. A pergunta caiu sobre mim com peso. Eu não soube responder imediatamente. Uma parte de mim se agarrava à ideia de que as coisas poderiam melhorar, que talvez tudo não passasse de uma fase ruim. Outra parte, mais desperta, sabia que aquilo não era uma fase. Era a essência deles. Eu respondi que não sabia, que ainda estava confusa, machucada demais para tomar uma decisão tão grande. Ele assentiu, respeitando minha hesitação. E então disse que, independentemente da resposta, não permitiria mais que eles me chantageassem com a ideia de me colocar na rua. Foi aí que ele mencionou um antigo imóvel da família, uma casa em um terreno afastado, que tinha pertencido ao meu avô. Uma construção antiga, abandonada havia muito tempo, cercada de mato alto. Ele me contou que ainda mantinha aquele terreno em seu nome, por apego à memória do pai, mas que nunca tinha feito uso prático dele. A casa, segundo ele, estava em péssimo estado. Tinha infiltrações, telhado comprometido, cheiro de mofo. O matagal ao redor praticamente engolia a construção. Ao descrever o lugar, meu tio teve um lampejo no olhar. Eu percebi na hora. Ele estava visualizando alguma coisa, uma espécie de encaixe cruelmente perfeito. Ele disse, com uma calma cortante, que talvez aquela casa fosse ideal para realizar o sonho da minha sogra. As palavras vieram carregadas de ironia. No início, eu não entendi completamente. Depois, tudo se ligou. Ele explicou o plano com uma lógica assustadoramente simples. Se Eber e Eleonor queriam tanto uma casa de campo, poderiam ter uma. Uma casa de campo real, exatamente como existia. Velha, abandonada, no meio de um matagal. Nada mais justo do que entregar a eles um espelho fiel daquilo que estavam tentando fazer comigo. Me isolar, me reduzir, me deixar no meio de um vazio emocional. Com a diferença de que, no caso deles, o vazio seria também físico. Meu tio disse que poderíamos formalizar tudo de modo que aquela casa fosse colocada em nome de Eleonor. Um presente de nora e genro. Ele se responsabilizaria pela parte burocrática. Eu só precisaria decidir se estava disposta a seguir até o fim. Naquele momento, alguma coisa endureceu dentro de mim. Não era maldade pura. Era a soma de muitos anos de humilhação comprimidos em uma decisão. Percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu teria a chance de não ser apenas uma vítima, mas alguém que se posiciona. E mais do que isso, percebi que não estava sozinha. Meu tio, silenciosamente, se colocava do meu lado. Aquilo me deu uma força que eu achava que já tinha perdido. Eu aceitei o plano. Não com euforia, mas com um tipo de serenidade que nasce quando a dor se transforma em propósito. A partir dali, cada passo que eu daria em direção à compra da tal casa de campo seria também um passo em direção à libertação. Voltar para casa depois dessa conversa com meu tio foi como entrar em um palco em que eu teria de atuar em um papel que eles esperavam de mim. Eu sabia que, para o plano funcionar, precisaria fingir concordância. Fingir submissão. Era uma máscara que eu já estava acostumada a usar, mas agora, pela primeira vez, ela seria uma arma. Quando contei a Eber que tinha conversado com meu tio sobre a possibilidade de providenciarmos uma casa de campo para a mãe dele, vi o brilho ganancioso acender nos olhos dele. Ele recebeu a notícia como se fosse um reconhecimento tardio do próprio valor. Fez questão de dizer que sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu iria entender meu lugar. Aquilo doeu, mas também reforçou em mim a certeza de que eu estava no caminho certo ao não recuar. Eu disse que meu tio havia mencionado um antigo imóvel em uma área mais afastada, que poderíamos adaptá-lo, que seria um jeito de realizar o pedido de Eleonor sem comprometer outras coisas. Não falei da situação precária da casa. Deixei que a imaginação deles preenchesse as lacunas com imagens de varandas amplas, jardins floridos, paredes claras. Eles se encarregaram disso sozinhos, movidos pela arrogância típica de quem se acha merecedor. Eleonor recebeu a novidade como se fosse a confirmação de uma justiça divina. Fez questão de insinuar que, afinal de contas, eu tinha demorado, mas estava começando a compreender que o lugar dela devia ser privilegiado na nossa vida. Ela se referia à futura casa de campo como meu refúgio, meu merecimento. O plural, nosso esforço, só aparecia quando era conveniente para pressionar.
Os dias seguintes foram preenchidos por comentários dela sobre como iria arrumar os cômodos, sobre o tipo de jardim que pretendia criar, sobre os móveis que, segundo ela, combinariam com o nível que imaginava para si. Era como se ela já morasse mentalmente em uma mansão invisível. É impressionante como pessoas assim conseguem decorar mentalmente palácios inteiros, construídos em cima de terrenos que não conhecem. Enquanto isso, meu tio providenciava os papéis, discretamente. Ele, que sempre foi discreto, cuidou de tudo com uma eficiência que me impressionou. Em pouco tempo, a casa velha no meio do matagal já estava juridicamente encaminhada para ser colocada em nome de Eleonor como uma transferência de propriedade. Ele formalizaria a doação, e o documento passaria a impressão de um presente grandioso, quando, na verdade, carregava o teor de uma lição. Durante esse período, a convivência com Eber ficou ainda mais insuportável. Ele assumiu um tom de superioridade intensificado. Começou a agir como se estivesse fazendo um grande favor a todos, inclusive a mim, ao permitir que meu tio contribuísse com o sonho da família dele. Chegou ao cúmulo de insinuar que, com uma casa de campo para a mãe, o clima em casa melhoraria, porque ela teria onde passar os fins de semana e não ficaria tanto em cima de nós. Ou seja, o presente era apresentado como solução também para o meu incômodo, como se eu devesse agradecê-los ao final. Quando ele repetiu, pela terceira vez, que sem aquela casa eu poderia acabar na rua, algo em mim se solidificou ainda mais. Eu já não tremia de medo diante da frase. Eu a ouvia como quem observa um inimigo que, sem saber, caminha em direção à própria armadilha. Chegou, enfim, o dia da entrega, ou melhor, a noite. Eleonor insistiu para que fosse à noite, dizendo que queria sentir o silêncio do campo, ouvir apenas os grilos, respirar a calma longe da agitação. Mal sabia ela que a única coisa que ouviria com clareza seria o próprio grito interno de desespero. Meu tio combinou tudo comigo com antecedência. Eu sabia que ele estaria por perto, ainda que não à vista logo de início. Ele queria garantir que, em caso de qualquer reação exagerada de Eber ou Eleonor, eu não estivesse sozinha. Só isso já me dava uma sensação de segurança que eu não sentia fazia muito tempo. Saímos de casa em direção ao terreno em 2 carros. Eber dirigia o nosso, com Eleonor no banco de trás, empolgada como criança em excursão. Ela falava sem parar, descrevendo as reformas que faria, o tipo de piso que iria colocar, como imaginava o quarto que, segundo ela, seria mais espaçoso do que aquele cubículo em que vocês dois vivem. Cada frase tinha uma pontada de desdém, dirigida à casa em que eu ainda morava. A casa que ela desprezava era a mesma que salvou a minha vida tantas vezes. Eu deixei que ela falasse. O silêncio começou a ser a minha melhor resposta. À medida que nos aproximávamos da região do terreno, a estrada se tornava mais estreita, a iluminação rareava, e as casas iam ficando para trás. Entramos por um caminho de terra, irregular, com buracos que faziam o carro balançar. Eleonor, em vez de estranhar, comentou que, certamente aquilo seria pavimentado mais tarde, como se o mundo estivesse sempre pronto para se adaptar às exigências dela. Quando finalmente estacionamos diante do portão enferrujado, o matagal que circundava o terreno parecia uma muralha viva. Plantas altas, galhos retorcidos, sombras alongadas pela luz dos faróis. Eu desci do carro sentindo o cheiro úmido da vegetação misturado ao odor de abandono. O vento fazia com que as folhas se sacudissem, produzindo um som que, naquela noite, soava quase como riso debochado. Eber saiu do carro com uma expressão de estranhamento contido. Eleonor, ao descer, franziu o senho. Ainda assim, parecia se agarrar à fantasia de que, além daquela barreira de mato, havia uma construção digna de seus devaneios. Ela puxou o casaco para mais perto do corpo, talvez tentando afastar uma sensação incômoda que começava a se instalar sem permissão. Eu me aproximei do portão, sentindo a ferrugem áspera sob meus dedos, e abri com certo esforço. O rangido metálico cortou o silêncio da noite como um aviso. Caminhamos para dentro, pisando em um solo irregular, coberto de folhas secas e galhos. O caminho até a casa era apenas uma sugestão no meio do matagal. Quando a silhueta da construção surgiu na nossa frente, iluminada pela luz fraca de uma lanterna, eu vi o exato momento em que o mundo imaginário de Eleonor se despedaçou. A casa era pequena,
com paredes manchadas de umidade, partes do reboco caídas, telhado irregular, algumas telhas quebradas deixando brechas para a lua espiar. As janelas, com vidros rachados, davam ao lugar um aspecto de olhos cansados, incapazes de esconder a própria decadência. Eleonor parou, imóvel. Não deu mais um passo. Os ombros dela, antes erguidos em expectativa, despencaram como se alguém tivesse cortado os fios que o sustentavam. Eu senti que aquele foi o momento em que ela congelou de horror. E foi ali, naquela imobilidade, que eu encontrei um pedaço da paz que há muito me era negada. Ela olhou para mim, incapaz de esconder o nojo e a indignação. Não precisou dizer nada para que eu entendesse o que se passava dentro dela. Na cabeça de Eleonor, aquela imagem era uma afronta imperdoável. Aquela casa, encolhida no meio de um matagal, era tudo o que ela achava que jamais mereceria. E justamente por isso, era tudo o que fazia sentido entregar a ela. Heber, ao lado, tentava assimilar a situação. O rosto dele se contorceu em confusão, depois em raiva. Ele murmurou algo sobre não ser possível, sobre ter certeza de que meu tio não teria feito uma coisa daquelas. Mas, quando eu coloquei as chaves da casa na mão dele, com calma, vi que, no fundo, ele sabia que aquele era exatamente o presente que estava recebendo em troca de anos de humilhação e chantagem. Eu falei pouco. Não precisava falar muito. As palavras, naquela noite, tinham de ser cirúrgicas. Com a voz mais suave que encontrei dentro de mim, eu disse que aquela era a casa de campo que, com tanto empenho, eles tinham exigido. Expliquei que o matagal combinava com a forma como Eleonor sempre tinha me tratado, me jogando no meio de espinhos, esperando que eu me virasse sozinha. Acrescentei que a velha estrutura da casa era perfeita para alguém que gostava de se apoiar nas ruínas alheias para se sentir superior. Completando o golpe, com uma ironia que saiu de mim quase espontaneamente, comentei que ali ela teria o silêncio que tanto dizia merecer. O mesmo silêncio que oferecia todas as vezes em que fingia não ouvir quando eu pedia respeito. Disse que, finalmente, o mundo estava combinando com o tipo de paz que ela acreditava merecer. Uma paz construída sobre o barulho sufocado de quem ela diminuía. Eleonor respondeu com um misto de grito e choro. Ela vociferou que aquilo era uma humilhação, que eu era ingrata, que tinha distorcido um gesto de generosidade para transformá-lo em insulto. Disse que não aceitava, que aquilo não ficaria assim. Os olhos dela ferveram de ódio. Não havia arrependimento, apenas a incapacidade de suportar o fato de que, pela primeira vez, alguém havia ousado tratá-la como ela tratava os outros. Heber, tomado pela mesma raiva, se voltou contra mim. Acusou-me de ter armado tudo, disse que eu tinha destruído a confiança dele, que era falsa, manipuladora, que ele tinha sido enganado. O irônico era ouvir a palavra enganado, justamente dele, que tantas vezes distorceu a realidade para me fazer duvidar da minha própria sanidade. Era quase engraçado, se não fosse trágico. Foi então que a presença do meu tio se fez perceber. Ele surgiu à distância, aproximando-se com passos firmes, trazendo consigo um tipo de autoridade silenciosa que não precisava de gritos para se impor. Ao vê-lo, senti um alívio imediato. Era como se, naquele cenário de ruínas, aparecesse alguém que representava tudo o que ainda havia de sólido na minha vida. Meu tio Álvaro se aproximou com um olhar sério. Eleonor, ao vê-lo, tentou assumir uma postura de indignação teatral, como se esperasse que ele se desculpasse por entregá-la a uma casa tão abaixo das expectativas dela. Começou a reclamar, apontar para as paredes descascadas, para o mato alto, como se estivesse apresentando provas de um crime. Ele ouviu sem se alterar. Deixou que ela despejasse a revolta. Depois, com a calma de quem já decidiu tudo antes de chegar, respondeu que aquela casa era, de fato, um retrato honesto do que aquela família tinha sido para mim nos últimos anos. Um lugar onde eu nunca fui bem-vinda, sempre me sentindo no meio de algo que não me pertencia, cercada de descaso. Disse que, ao colocar a propriedade em nome dela, estava apenas formalizando o que na prática eles já faziam, construir o próprio conforto em cima do desconforto alheio. Em seguida, meu tio se voltou para Heber. O tom dele se tornou ainda mais firme. Explicou, sem rodeios, que a casa em que eu e Heber morávamos sempre foi dele, e que ele tinha permitido que o genro vivesse ali única e exclusivamente por minha causa.
Disse que, a partir daquela noite, essa autorização estava revogada. Ele foi categórico ao afirmar que não admitiria que aquele homem continuasse usando a casa da família para me ameaçar, dizendo que poderia me colocar na rua. Meu tio anunciou, diante de todos, que Heber e a mãe dele teriam um prazo curtíssimo para retirar os pertences pessoais da casa onde viviam comigo. Após isso, consideraria qualquer tentativa de permanecer ali como invasão. Não havia negociação, não havia espaço para apelos emocionais. Era um decreto legítimo de alguém que finalmente estava colocando limite em anos de abuso indireto. Eleonor reagiu com escândalo. Gritou que aquilo era um absurdo, que ela nunca seria colocada na rua, que não admitia ser tratada como uma intrusa. Chamou meu tio de ingrato, tentou dizer que tinha tratado a casa dele com respeito. Mas as palavras dela não se sustentavam nem diante do vento que passava pelas frestas da casa velha. Todo aquele teatro parecia frágil, patético. Heber, por sua vez, tentou apelar para uma racionalidade torpe. Disse que tinha investido tempo e dinheiro na casa em que vivia comigo, que tinha direitos, que não aceitava ser simplesmente jogado para fora. Meu tio o encarou com um olhar que eu raramente tinha visto antes, um misto de decepção e firmeza. Ele respondeu, com clareza, que aquilo que Heber chamava de investimento não passava de usufruto do espaço de uma família que ele nunca respeitou, e reforçou que o único motivo pelo qual ele não estava há muito tempo fora daquela casa era o medo de que eu sofresse ainda mais. Agora, porém, a situação tinha ultrapassado o limite tolerável. Não se tratava mais de proteger a paz aparente. Era preciso restaurar a dignidade de quem vinha sendo atacada dentro do próprio lar. Meu tio, então, fez a exigência final, que caiu sobre Heber como um martelo. Ele disse que queria que tanto Heber quanto Eleonor desaparecessem da minha vida. Usou exatamente essa palavra, desaparecer. Acrescentou que não queria mais vê-los rondando a casa, ligando, tentando manipular, nem usando qualquer desculpa para se aproximar. Disse que, se fosse preciso, tomaria medidas legais para garantir que eu tivesse paz. Enquanto ele falava, eu sentia algo se desfazendo dentro de mim. Era como se uma corda, que há anos me prendia a uma sensação de impotência, estivesse finalmente sendo cortada. A cada frase do meu tio, uma parte da minha culpa imerecida se despedia. Eu percebi que, pela primeira vez, havia alguém nomeando com clareza aquilo que eu vivia. Abuso, humilhação, ameaça. Heber reagiu como alguém que perdeu um jogo que acreditava já estar ganho. Ele não pediu desculpas, não demonstrou arrependimento. Em vez disso, preferiu me lançar o olhar mais frio que já tinha me dado, carregado de rancor. Disse, com o tom de quem cospe uma praga, que eu iria me arrepender, que ninguém iria me aguentar do jeito que ele suportou tantos anos. Até na derrota, ele precisava se colocar como mártir. Eleonor, ao perceber que não havia recuo possível, redirecionou o ódio para mim. Afirmou que eu tinha envenenado o coração do meu tio, que eu era uma manipuladora, que aquele cenário todo era fruto da minha maldade. Ela não foi capaz de enxergar, nem por um segundo, a própria responsabilidade. Seguiu até o fim fiel à imagem que tinha de si mesma, a de uma vítima injustiçada. Meu tio encerrou a discussão decidindo que aquela conversa tinha chegado ao limite. Disse que não continuaria discutindo na escuridão, diante de uma casa que simbolizava exatamente o que aquela relação tinha se tornado. Um lugar inabitável. Reforçou o prazo para que eles saíssem da casa em que viviam comigo, e depois disso, se virou para mim. O olhar dele, dessa vez, era de pura ternura. Ele me perguntou se eu queria que ele me levasse de volta para casa naquele momento ou se eu precisava de algum tempo ali, sozinha. Eu respondi que precisava ir embora. Não porque quisesse fugir, mas porque sentia que tudo o que tinha de ser dito naquele lugar já tinha sido dito. O que restava agora era reconstruir, em outro cenário, aquilo que eles tentaram destruir. Quando nos afastamos, eu olhei pela última vez para Eleonor parada diante da casa velha, com as chaves ainda recusadas na mão, cercada de mato. Naquele quadro, vi a própria imagem da vida que ela tentou impor a mim. Um ambiente hostil, isolado, em que eu nunca seria suficiente. E, no entanto, quem estava ali, frente a frente com aquilo, era ela. A justiça, naquele momento, tinha o gosto agridoce da vingança cumprida. Os dias seguintes foram intensos, mas, pela primeira vez em muito tempo,
intensos em um sentido que fazia sentido para mim. Eber voltou a casa apenas para buscar seus pertences, sob o olhar atento do meu tio, que fez questão de estar presente em cada minuto. Eleonor apareceu ao lado dele, não para se despedir, mas para inspecionar, como se ainda pudesse encontrar algum jeito de me atingir. Não encontrou. Eles entraram e saíram sem dirigir uma palavra a mim. Eu também não me aproximei. Não havia mais nada a dizer. Os discursos, naquela altura, seriam apenas uma tentativa de prolongar algo que já estava acabado. Eu não precisava que eles entendessem o que fizeram. Bastava que se afastassem. Quando finalmente a porta se fechou atrás deles pela última vez, a casa pareceu respirar junto comigo. O silêncio que ficou não era o silêncio opressor a que eu estava acostumada, carregado de críticas veladas e ressentimentos. Era um silêncio limpo, cheio de possibilidades. Eu pude caminhar pelos cômodos sem esperar encontrar alguém revirando minhas gavetas, sem temer um comentário maldoso sobre o almoço ou a arrumação. Meu tio, alguns dias depois, formalizou definitivamente a situação. Ele me chamou para conversar e, com uma serenidade emocionada, disse que queria que eu assumisse, de fato, a propriedade da casa em que eu vivia. Explicou que, agora que a ameaça de viver com alguém que poderia se aproveitar disso tinha sido afastada, não via motivo para adiar. Ao assinar os papéis, suei frio, não de medo, mas de alívio. Era como se eu tivesse recebendo oficialmente de volta o direito de existir com dignidade. A partir dali, comecei um processo que não foi rápido, nem fácil, o de me reconstruir. Eu continuei trabalhando, mas desta vez passei a olhar para o dinheiro que eu ganhava como parte de um futuro meu, e não apenas como combustível para manter um sistema que me engolia. Reorganizei a casa aos poucos, tirando tudo o que me lembrava de Eleonor e de Eber. Coisas pequenas, mas simbólicas, um conjunto de pratos que ela tinha trazido como presente, alguns quadros de gosto duvidoso que ele insistia em exibir, roupas que, ao olhá-las, eu só conseguia me ver diminuída. Também comecei a reorganizar a mim mesma. Voltei a fazer coisas simples que tinha abandonado por pressão. Voltei a ouvir minhas próprias músicas sem temer comentários depreciativos. Passei a cozinhar do meu jeito, sem ficar me perguntando o que Eleonor acharia do tempero. Percebi que, em vários momentos, eu ainda carregava internamente a voz deles. Às vezes, me pegava questionando se eu estava exagerando em algo, se não deveria estar agradecida por ter tido aquela vida. Mas, dia após dia, fui substituindo essas vozes pela minha própria. A casa de campo que entregamos a Eleonor e que ela recusou com horror continuou existindo lá, no meio do matagal, e para mim, ela se tornou uma espécie de lembrança concreta de que eu não enlouqueci. Quando, eventualmente, a dúvida sobre a gravidade do que passei tentava me assombrar, eu pensava naquela casa. Pensava no rosto dela congelado de pavor, na forma como se sentiu insultada ao ver o que recebeu. E lembrava que, por anos, foi exatamente assim que eu me senti dentro da minha própria vida. Não ouvi mais falar de Eber e de Eleonor diretamente. Soube, por comentários distantes, que se mudaram para um lugar bem menor do que imaginavam merecer. Diziam que ele culpava todo mundo, menos a si mesmo, pelo desfecho. Diziam que ela insistia em se colocar como vítima de uma nora ingrata. Era previsível. Antagonistas daquele tipo não se reinventam, não buscam autoconhecimento. Permanecem presos ao próprio reflexo distorcido. Eu, por outro lado, fui descobrindo algo que não esperava. A vingança, apesar de ter me dado um gosto imediato de justiça, não era o que realmente sustentaria o meu recomeço. O que me sustentou, e ainda sustenta, foi o fato de ter rompido o ciclo de violência silenciosa. Ter aceitado, com a ajuda do meu tio, que eu merecia uma vida sem ameaças, sem chantagens, sem a constante sensação de estar prestes a ser jogada na rua. Hoje, quando caminho pelos cômodos da minha casa, sinto que cada parede guarda não apenas as marcas do tempo, mas também as marcas da minha decisão de não me encolher mais. Eu olho para a porta de entrada e lembro da frase de Eber, dizendo que, se eu não atendesse ao desejo da mãe dele, acabaria na rua. E sorriu, não por sadismo, mas por alívio, porque eu compreendo, finalmente,
que a única rua pela qual eu precisava passar era a rua que me levou de volta até a mim mesma. O que eles tentaram usar como arma contra mim se transformou em queda deles. E o que eu usei como resposta não foi apenas vingança, mas limite. Eleonor recebeu a casa de campo que achava merecer e descobriu, tarde demais, que não se pode plantar espinhos ao redor dos outros sem se arriscar a, um dia, ficar cercada por eles. Eu, Eliana, que um dia quase acreditei que só tinha valor enquanto cumprisse as ordens de uma sogra cruel e de um marido covarde, hoje sei que o meu maior patrimônio não é uma casa, um terreno ou qualquer bem material. É a consciência de que eu não preciso aceitar viver onde não sou respeitada. Se algum dia alguém tentar me ameaçar novamente com a rua, não vai encontrar mais aquela mulher assustada. Vai encontrar alguém que sabe, de cor, o caminho de volta para o próprio lar interior. E se eu tiver de escolher entre comprar uma mansão emocional para agradar quem me destrói ou entregar uma casa em ruínas simbólicas para quem só soube me oferecer destruição, não tenho mais dúvidas. Aprendi, com cada lágrima que derramei e com cada tijolo que reconstruí, que minha vingança mais profunda foi ter sobrevivido a eles. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!